Olá galera, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal mais uma aula. Hoje nós vamos falar de demografia. Seja bem-vindo, esse é o nosso tema da aula de hoje. Fica ligado, importante para Enem e para os vestibulares. Bora lá? Bom, o nosso tema de demografia é um tema bem importante porque é um tema recorrente nas provas do vestibular e no Enem. No Enem está entre os temas mais cobrados na prova e nos vestibulares em geral não tem um que não apareça pelo menos uma questão por prova desse tema. E o que é demografia? Demografia é a ciência que estuda a população. A demografia preocupa-se com como que a população se distribui, como que ela se reproduz, como que ela se movimenta no espaço geográfico, como que ela ocupa esse espaço geográfico e como ela se dinamiza nesse espaço. Agora, em 2020, somos 7,7 bilhões de pessoas no planeta. Até maio deste ano, o incremento populacional de 2020 foi de 33,5 milhões de pessoas. O que é o incremento populacional? É quanto que a população humana aumentou neste período. Ou seja, de janeiro até maio de 2020, nós tivemos mais 33,5 milhões de pessoas no planeta. Esses dados ele vêm do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem em um determinado lugar. No planeta, esse dado gerou esse incremento que nós falamos agora há pouco. Um país com uma população absoluta muito elevada, uma população absoluta muito alta, vai se chamar de país populoso. Os países populosos são aqueles em que sua população absoluta é muito alta. No mundo, segundo a ONU, no ano passado, em 2019, nós tivemos a China em primeiro colocado, com 1,4 bilhão de pessoas. Seguida de perto pela Índia, que tem 1,3 bilhão de pessoas nesse país. Na sequência, Estados Unidos, 329 milhões de pessoas, e a Indonésia com 271 milhões. O quinto país, até o ano 2017, era considerado o Brasil, que foi ultrapassado nesse ano pelo Paquistão, que agora, em 2019, tem 217 milhões de pessoas, e o Brasil, 212, segundo a ONU. Cuidado para não trocar os dados. A ONU tem um modelo de cálculo e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, outro. Portanto, às vezes existem diferenças nesses dados. O IBGE calcula que hoje, em 2020, nós ainda não chegamos em 211 milhões. Já a ONU acredita que nós já ultrapassamos os 212. Um outro conceito importante é de país povoado. Povoado está relacionado à densidade demográfica, é a quantidade de habitantes pela área em que ocupa, ou seja, um número de habitantes de um país dividido pela área desse país. Nesse contexto, nós vamos ter aí uma ocupação calculada por área e, portanto, vamos ter lugares diferentes mais ocupados. Um dos lugares mais densamente povoados do planeta é o sul e o sudeste da Ásia, com destaque para o leste da China, o país indiano, Japão, Bangladesh, Paquistão, Indonésia. São alguns dos países mais densamente povoados daquela região. Também a Europa vai apresentar densidade demográfica elevada em alguns países, como a França, a Alemanha.
Na América, as maiores densidades demográficas encontram-se nos Estados Unidos, principalmente na região nordeste daquele país, no sudeste brasileiro, entre Rio e São Paulo, na África, na região da Nigéria, e assim por diante, outras densidades demográficas localizadas. No entanto, o crescimento populacional ele é desigual entre os países. Nos países desenvolvidos, a taxa bruta de natalidade é mais baixa. A mortalidade dessas crianças também é muito menor. E a expectativa de vida da população é mais elevada, por conta do padrão de vida, da qualidade de vida nesses países. Já nos países mais pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a taxa de natalidade ela é maior e a mortalidade infantil também. A expectativa de vida nesses países torna-se, portanto, mais baixa. Para entendermos o tema da demografia e o crescimento populacional, precisamos entender alguns conceitos fundamentais que eu vou lembrá-los. O primeiro deles requer entender a elevação demográfica, o aumento da população. No século XX, nós tivemos um incremento populacional muito grande no planeta. O século XX foi o século do grande crescimento populacional. Isso ficou conhecido como explosão demográfica. Já no século XXI, essas taxas estão bem mais baixas. E uma taxa importante a se lembrar para entender esse crescimento é a famosa taxa de fecundidade, queridinha nas provas de vestibular e do Enem. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Essa taxa representa o número de filhos dividido pelo número de mulheres em idade fértil, que, segundo a ONU, são as mulheres de 15 até 49 anos. Nesse sentido, tu tem um número médio de filhos por mulher. No Brasil, esse número vem diminuindo desde a década de 1960, onde, em média, as mulheres tinham 6 filhos, baixando para a década de 80, 4 filhos em média, 3 na década de 90, 2 nos anos 2000, chegando abaixo de 2, aproxima-se de 1,7 filhos por mulher. Este número representa uma diminuição futura no número de população, já que pai e mãe deixam 2 filhos, a sociedade se mantém. Se eles têm menos de 2 filhos em média, então a tendência é que a sociedade desse país diminua sua população. É claro que essa diminuição da população não acontece de forma instantânea, até porque o avanço da ciência, o avanço da tecnologia faz com que as pessoas vivam cada vez mais e por isso a expectativa de vida tem aumentado. Como a expectativa de vida aumenta, as pessoas vivem mais, o impacto dessa diminuição de população demora para chegar. Segundo o IBGE, o Brasil deve crescer a sua população ainda até 2042, mesmo com uma taxa baixa de natalidade e uma taxa de fecundidade abaixo de 2. Por último, vamos lembrar da transição demográfica. Veja só, transição demográfica é esse gráfico aqui, que nos mostra como a população dos lugares se comporta conforme o tempo e a tecnologia vai chegando. Veja só que esse gráfico é dividido em 4 etapas. Essas 4 etapas têm características específicas cada uma. A primeira é a pré-transição, onde a taxa de natalidade ainda é muito alta e a taxa de fecundidade também. O crescimento vegetativo, portanto, é muito elevado, mas a qualidade de vida é muito baixa. Num primeiro momento, investe-se nesses lugares para diminuir a mortalidade. Então,
na segunda fase, a mortalidade cai. Por consequência, a taxa de crescimento vegetativo aumenta. E tu começa a ter, nesses lugares, um aumento significativo de população. Numa terceira etapa, a taxa de natalidade é que cai. Nesse período, a população continua aumentando. Até a quarta etapa, onde nós chegamos na pós-transição, onde se equilibra a natalidade e a mortalidade. E, portanto, teremos ali um equilíbrio no crescimento vegetativo. Obrigado por assistir essa revisão até aqui. Espero que tenha contribuído com seus estudos. Obrigado, até a próxima aula. Tchau.